chegamos no momento em que nós iremos estar ministrando do culto de ensinamento, do culto de doutrina. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo de número 22. Colossenses capítulo 3, versículo de número 22. Deus abençoe a sua vida. Você que veio nesta noite, que tem sede de Deus, você que tem sede de aprender, você que é temente ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Oséias: o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. E o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Quantos vieram a esse lugar ouvir uma palavra de Deus? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo de número 23. Todos acharam? Digo amém. Amém. Leiamos o texto sagrado que diz assim: e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, como para o Senhor, e não para os homens. Irei repetir mais uma vez: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para com os homens. Podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Nós chegamos neste momento aqui no Santo Templo para compartilhar com os irmãos esse texto sagrado. E quando nós começamos a falar a respeito deste texto, que está situado em Colossenses capítulo 3, versículo 23, nós começamos a entender verdades inseridas dentro desse texto. E uma dessas verdades que está inserida nela, ou nele, é que tudo quanto nós tivermos que fazer, devemos sempre fazer o melhor. Não para como se fizesse para os homens, mas que se fizesse para Deus. Tudo aquilo que eu for fazer, eu devo inserir ali, eu devo praticar com toda a perfeição, lembrando que não é para o homem que faço, é para Deus. Assim como eu desprezo, assim como o homem despreza, na verdade, aquilo que é para o próximo, também estará desprezando aquilo que se faz ao Senhor. E são verdades que nós temos que entender. A obra de Deus, o reino de Deus, tem um dono. A casa do Senhor tem um dono. A minha vida, a tua vida, tem dono. E tudo quanto eu for fazer, seja o que for para você, eu tenho que entender que é para o Senhor que eu estou fazendo. E por isso que eu tenho que entender que é o melhor que eu devo realizar. O tema desta noite é intoxicando a seara. Intoxicando a seara é o nosso tema que nós iremos abordar nesta noite de quarta-feira. Para você entender que Jesus Cristo disse, lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus, como videira,
ele dá vida. E o pai, como agricultor, ele está pronto para cuidar da lavoura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, chamou a igreja do Senhor de lavoura. Por que lavoura? A lavoura é uma plantação, é um plantio. E o agricultor é aquele que cuida desse plantio, que coloca fertilizante, que combate as pragas, que colhe, que limpa, que semeia, que espera o crescimento. O apóstolo Paulo fez essa comparação da seara com uma lavoura. Tanto é que ele disse: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem faz a obra crescer. É Deus quem faz no coração de cada crente a palavra, ela frutificar, ela nascer, ela crescer, ela dar fruto. E aí, nós entendemos a parábola da semente ensinada por Jesus. Jesus disse assim, que o semeador saiu para semear. E uma parte da semente caiu à beira do caminho. A outra parte ele semeou em meio aos pedregais. A outra parte caiu no meio dos espinhos. E a outra parte caiu em terra boa. A palavra de Deus, quando é pregada, é a semente que é semeada. E os corações estão divididos em 4 tipos de terra. Aquele que a semente cai à beira do caminho, e aí vem os demônios e tiram do coração desta pessoa a palavra, e a palavra não tem a oportunidade de crescer. E esses demônios, eles são estrategistas, eles vêm com deveres e obrigações, eles vêm tentando levar o homem para distante da presença de Deus. Quanto mais eles trabalham para levar o homem distante de Deus, para que ele não conheça verdadeiramente, melhor será o resultado. Pois a intenção do diabo é levar o homem para bem distante dele, como ele plantando a frieza espiritual do coração, o desânimo, a falta de compromisso, a falta de pontualidade na obra, a falta de empenho. São ferramentas que os passarinhos, que os pássaros, que é uma referência aos demônios, vão tirando da beira do caminho a palavra que foi semeada. A semente, ela é boa, que é o evangelho, mas infelizmente muitos não têm deixado esta semente ela brotar. E eu costumo dizer que tem muitos crentes que, ao invés de amadurecer, eles apodrecem. Ao invés de amadurecer, eles vão apodrecer. Ao invés de amadurecer, muitos crentes, eles apodrecem. Preste atenção que a mesma semente, ela vai cair no meio dos espinhos, no meio dos pedregais. Por quê, pastor? Porque a semente é boa. Só se cair no meio das pedras, ela vai nascer, mas não tem raiz o suficiente para que ela possa crescer e dar fruto. Porque o calor do sol vai acabar queimando a raiz e ela vai morrer. Esta semente, ela foi semeada, só que caiu no meio das pedras. E as pedras, o calor do sol, simboliza a tribulação, a dificuldade que o homem enfrenta quando a fé, ela não consegue suportar. O homem não consegue suportar a provação, a dificuldade, e essa fé, ela é suprimida. Quando nós começamos a falar a respeito da semente que caiu no meio dos espinhos, a semente é boa, ela nasceu, porém a semente, ela não tem força para desenvolver aquilo que germinou.
paz, mas ela fica sufocada. Sufocada por uma situação, sufocada por uma pressão, sufocado por um problema, sufocado por um mau hábito, sufocado por um vício. E aí então não tem como brotar, não tem como crescer, desenvolver e dar fruto. A semente é o Evangelho, a semente é o ensinamento da palavra de Deus, que quando cai em um coração bom, em uma terra boa, vai dar fruto, 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. Preste atenção que o problema não é a semente, o problema é onde ela está caindo. E cada fase, cada área é um tipo de coração. Jesus Cristo falou a respeito da parábola do semeador, fazendo menção à semente, fazendo menção à seara. E o nosso tema hoje é intoxicando a seara. Jesus Cristo diz: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já está no nosso meio. E o nosso tema é intoxicando a seara. Irmão Fabiano, Jesus Cristo disse assim: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai ao dono da seara para que envie ceifeiros para a sua obra. Não é fácil você estar à frente de uma obra. Muitas das vezes se encontra sozinho, sem companheiros para lhe apoiar, sem companheiros para estar com você. Você leva o fardo sobre as suas costas de pessoas, muitas das vezes, que não querem um compromisso com Deus. Eles querem ser abençoados, eles querem que as portas estejam abertas, eles querem ser prósperos, mas não querem ter compromisso na seara. E Jesus disse que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Lembra do filho, ou melhor, do irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo, ele estava tão envolvido na seara do pai, que não tinha tempo de se ocupar pedindo ao pai: me dá a minha herança, porque eu quero conhecer o mundo. Porque quem tem, ou quem está envolvido na seara, não tem tempo para estar perdendo tempo. Oh glória! Olha, isso é até uma frase para que possa postar no estado. Quem está envolvido na seara não tem tempo para estar perdendo tempo. Porque nós sabemos da responsabilidade que paira sobre os nossos ombros. Sabemos que o grande dia do Senhor se aproxima, que devemos pregar a verdade, ensinar a verdade, orientar, salvar as almas que estão perecendo, arrebatando-os como do fogo, violentamente, tirando elas do fogo. É o que a Bíblia diz. Quando falamos a respeito de intoxicando a seara, nós já falamos de que a seara é grande, ela tem um dono, é o Senhor, e que nós somos trabalhadores. Agora há pouco, vindo em casa, me arrumando para vir com minha esposa para o culto, eu usei uma frase para ela que é muito usada nas grandes empresas, que é matador de galo. Quem já trabalhou em uma empresa sabe o que é o matador de galo. O matador de galo é aquele que só vive escorado, aquele que fica se escondendo do trabalho. Ele só quer saber que no dia 5 e dia 20 caia a quinzena dele, que no dia 5 e dia 20 caia o salário dele. Mas ele é matador de galo. Ele fica se escondendo do trabalho. Quando vê o gerente, se esconde. Quando vê o chefe do setor, se esconde. E claro, ele não vai parar em lugar nenhum, porque a empresa, ela contrata funcionário que tem o prazer de estar trabalhando, que tem o prazer de estar produzindo. E por isso que tem o chefe de assessores, por isso que tem ali os supervisores que ficam observando aquele funcionário que é produtivo. O matador de galo é típico daquele trabalhador da seara, que sabe que está na seara, mas ainda não tem o compromisso com a obra e o reino de Deus. E aquilo que era para ele fazer está sobrecarregando uma outra pessoa. Aquilo que era para ele realizar está outra pessoa fazendo e realizando. Mas nós encontramos tipo de pessoas
que chegam a intoxicar a seara, porque ele não faz e não deixa ninguém fazer. Ele não vem e não quer que ninguém venha. Ele não ora e não quer que ninguém ora. Ele não cresce e não quer que ninguém cresça. É o matador de galo. É aquele que está intoxicando a seara do reino de Deus. Quando nós começamos a falar a respeito de tudo quanto tivermos que fazer, que devemos fazer como para o Senhor, não como para os homens, estamos falando de seriedade no reino de Deus. Seriedade no trabalho. Seriedade naquilo que fazemos. Até porque a obra não é minha, não é do pastor, não é do dirigente, não é das lideranças. A obra é do Senhor Jesus. E Ele vai prestar conta. E Ele vai nos chamar. E tanto é que Ele fala claramente na parábola dos talentos. Um recebeu 5 talentos. O outro recebeu 2 talentos. O outro recebeu apenas 1 talento. E a pergunta que fazemos é: o que você tem feito com aquilo que Deus entregou a você? Você tem enterrado? Você tem se escondido? Ou tem trabalhado para produzir? Se você tem trabalhado para produzir e multiplicar, você está dando fruto para o reino de Deus. Não está intoxicando a seara. Detalhe: o lavrador, ele tem todo o cuidado de preparar o terreno. Ele tem todo o cuidado de lançar a semente, de observar a germinação, o crescimento. Quando o germinador, ou melhor, o agricultor, ele lança o grão na terra, semanas depois que ele volta ali no terreno onde foi arado, onde foi plantado, ele observa o nascer, o germinar da semente, ele fica feliz. Ele chega na sua casa. Só quem é agricultor sabe. Eu já trabalhei na agricultura e sei como é. Mas acredito que a irmã Cátia, já trabalhando na agricultura, sabe como é. Quando o pai de família chega no roçado e diz: minha velha, está nascendo o milho que nós plantamos, da coisa mais linda. Está nascendo arroz, da coisa mais linda. Está nascendo feijão, da coisa mais linda. Ele fica feliz por quê? Porque está produzindo aquilo que ele plantou. Mas ele vai ficar observando, vai crescer. Ele vai olhar e vai identificar se de repente não vai ter ali naquela lavoura gafanhotos. Existe ali enxames de gafanhoto. Existe enxame de gafanhoto que quando está na lavoura, acaba com a lavoura, destrói a lavoura. A Bíblia fala do migrador, do devorador, do cortador, da lacusta e do pulgão, irmã Maria Eduarda, que é uma referência a esse tipo de gafanhoto que quando está na seara, acaba, destrói a plantação. E quando isso acontece, todo o trabalho do agricultor é perdido. Por isso que ele precisa estar constantemente observando, analisando. Mas para isso, ele tem 2 importantes atitudes. A primeira é fertilizar a plantação. A segunda nada mais é do que borrifar veneno para que possa matar as pragas. Preste atenção que na obra de Deus, na casa de Deus, Tiago Alberto, funciona da mesma maneira. Nós precisamos estar atentos para qualquer tipo de enxame de gafanhoto que queira prejudicar a obra de Deus. Tem momentos que é preciso borrifar o azeite do Espírito Santo. Tem momentos que é preciso nós começarmos a cortar algumas atitudes para que a obra não venha a se prejudicar. Agora, quando nós olhamos para a intoxicação da seara, nada é pior do que aqueles que dizem: não vou ajudar em nada. Aquelas pessoas que colocam no coração dizendo: eu não vou ajudar em nada, é um intoxicador da seara do reino de Deus. Porque ele não faz e não deixa fazer. Ele não é voluntário em nada. Ele troca o culto de oração por outros lugares. Ele troca o culto de domingo para estar na praça. Ele troca a escola bíblica dominical para ir para bosque. Ele troca o culto domingo
à noite para ir para o shopping. Ele troca as reuniões para estar na frente da sua televisão assistindo uma minissérie da Netflix. Mas não está aqui para obedecer. Não está aqui para buscar ao Senhor. Está intoxicando a obra do Senhor. Pois ele não é voluntário. Se é para limpar, ele não vem. É obrigação do pastor. É obrigação da zeladora. É obrigação da regente. Se é para cavar sapata, não vem. É obrigação dos obreiros. É obrigação da equipe de construção. Ele não é prestativo. Está intoxicando. E o pior é que esse tipo de comportamento, ele acaba disseminando e contaminando algumas pessoas. E quando isso acontece, uma frieza espiritual começa a pairar nos corações. Uma mornidão espiritual começa a impedir o crescimento da obra. Não há nada melhor do que os irmãos estarem unidos, trabalhando no reino de Deus. Nem nada melhor do que a companhia, o companheirismo, a seriedade, o fervor na obra de Deus. Não há nada melhor do que a veemência, a seriedade de todos estarem com um compromisso na casa de Deus. Vamos imaginar, por exemplo, se todos aqueles que congregam aqui estivessem no culto de doutrina, essa igreja estaria cheia. Apesar de ter caído um chuviscozinho, não era impedimento para estarmos aqui. Estariam aqui. Por quê? Porque eles querem e têm prazer no crescimento da obra. Quem não ajuda em nada só faz atrapalhar. Quem não ajuda em nada não é voluntário. Ainda diz, quem ganha é que deve fazer o que tem de fazer. Quando esse tipo de pensamento acontece, isso levará a igreja ao infarto em seu propósito. Nosso principal propósito como igreja aqui na terra é pregar o evangelho, é ganhar almas para o reino do Senhor. Mas se nós não tivermos num só pensamento, não tivermos imbuído em um só objetivo, a igreja não conseguirá alcançar o seu propósito. Não adianta o pastor puxar para um lado e o irmão que é intoxicador da obra puxar para outro. Não adianta a liderança do departamento conduzir para um lado e uma integrante do departamento puxar para o outro. Isso é prejudicial à obra de Deus. Porque essa pessoa está intoxicando. Ela não está reconhecendo que tudo que deve ser feito, irmã Ana Paula, deve ser feito como para o Senhor e não como para o homem. Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Quantos podem adorar o nome de Jesus? Adore o nome do Senhor. Outro tipo de comportamento na seara, que vai intoxicando a seara, é aqueles que criticam pelas costas. É aqueles que falam mal daquilo que fazemos. É aqueles que criticam a liderança. Não falam pela frente, fala por trás. Faz panelinha. Tem grupinho. O grupinho do contra. O grupinho da esquerda. O grupinho do não. O grupinho de não vou fazer. O grupinho do não vou ajudar em nada. E ainda fala pela costa, disseminando. Não vai para o culto de doutrina. Não vai para o culto de sexta-feira. Não vai para a oração do meio-dia. Não vai para a oração das 18 horas. E tudo que nós fazemos aqui é para incentivar o povo a se voltar ainda mais para o Senhor. Pois o Senhor quer se revelar cada vez mais para o seu povo. Criticar pelas costas é um sintoma de alguém que está intoxicando a seara do reino de Deus. Ele não fala com quem resolve. Ao invés de resolver, ele faz apenas polemizar, criar problemas, produzir mais contenda, confusão. Ele está muito mais envolvido com quem é problemático do que com quem tem a solução.
Se nós temos um problema de evasão nos cultos, o problema se cessa, ou cessa-se com a presença dos irmãos. Sim ou não, igreja? Sim ou não? E como é que eu posso fazer parte? Como é que eu posso contribuir para que esse problema seja resolvido? Vindo para os cultos. Sim ou não? Infelizmente, nós encontramos esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento que tem escravizado muitas pessoas que pensam que estão com o seu nome escrito no livro da vida, mas não estão com o seu nome escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece as árvores. Pelo fruto se conhece as árvores. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: perdidos na casa do Pai. Tem muitos que estão aqui, mas estão perdidinhos. Ainda não conseguiram se encontrar. Só Jesus para ter misericórdia desta pessoa. Quem critica pelas costas, joga veneno para que a igreja ela possa ficar prostrada ao chão. Cuidado. Cuidado com esse tipo de comportamento, porque a igreja ela tem um dono. Repita comigo: a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Outra vez. A igreja tem um dono. Outra vez. A igreja tem um dono. O dono da igreja é Jesus. Se você maltrata a igreja, se você não tem responsabilidade com a igreja, se for lhe dado, foi lhe confiado uma responsabilidade, e você fica distratando a igreja com a sua falta de compromisso, cuidado. Cuidado que a igreja ela tem um noivo. E o noivo é Jesus. Outra maneira de intoxicar a seara é não ir em busca dos perdidos e dos desviados. Quem não vai atrás dos perdidos e dos desviados, dos afastados, quem não se preocupa, ou quem acha que está bom do jeito que está com um sério problema. Ele precisa se converter, porque aquele que se perdeu, aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está ali desviado, ele precisa voltar para a casa de Deus. Quem não vai em busca do desviado, mata a sua igreja pela falta de crescimento e de serviço. Tem muitos que só querem estar aqui, mas não querem fazer, e não quer que o outro que fazia aqui, ele mesmo matou com uma palavra, ele mesmo matou quando ele era marcado o compromisso para estar aqui, ele não vinha, e a liderança, que era uma liderança fervorosa, a fé foi esfriando, a fé então morreu e se afastou, e ele continua aqui com o descompromisso dele, com o descompromisso dela. Quem faz isso, irmão Márcio, está intoxicando a seara do Senhor. A parábola do bom samaritano nos dá esse ensinamento profundo a respeito da importância de se preocupar com aqueles que estão caídos à beira do caminho. Convide pessoas para vir para o culto. Se o irmão não quer vir para o culto, deixa ele de mão. Convida o outro. Convida o teu vizinho, o teu amigo, teu chefe, teu familiar, para que a salvação também possa alcançar esta pessoa. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quando eu faço um ato evangelístico e missionário, eu estou fazendo para Deus, não para os homens. Estou fazendo como ao Senhor, não porque o pastor está pedindo. Na verdade, o pastor e as lideranças são apenas as autoridades constituídas por Deus para poder conduzir a minha vida.
intoxicando a seara. Nós temos que olhar e começar a identificar. Eu estou fertilizando a seara? Ou eu estou intoxicando a seara do rei? Eu estou com compromisso? Ou eu estou sem compromisso? Eu estou levando a sério a minha chamada? Ou eu estou fazendo relaxadamente? Jeremias capítulo 10, versículo 48. Maldito. Perdão, Jeremias 48, versículo 10. Maldito é todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aquele que faz a obra do Senhor é considerado relaxado. Está intoxicando a seara. Outro sinal de quem está intoxicando a seara é aquele que não ora pela igreja, é aquele que não ora pelo seu pastor, é aquele que não ora pela sua liderança, e ainda tem a cara de pau de dizer: isso é trabalho do pastor, é trabalho dos líderes, orar pelos membros. Ele não ora, não tem intimidade com os céus. Pois oração, Tiago, ela produz intimidade com o dono da seara. Você pode trabalhar numa empresa e você pode só avistar ou conhecer o dono de vista. Uma coisa é você conhecer o dono da empresa de vista, a outra coisa é você ser amigo do dono da empresa. O reino de Deus, irmã Ana Paula, tem um dono, e ele não quer ser conhecido apenas de vista. Ele quer se dar a conhecer, ele quer ter amigos com aqueles que trabalham no seu reino, na sua seara. O Senhor quer ser teu amigo. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ele: o Senhor quer ser teu amigo. Não é apenas responsabilidade do pastor orar por aqueles que congregam aqui. É responsabilidade de todos. Não esqueça que muitas das vezes o pastor ora por você. E quem ora por ele? Quem é que cobre ele de oração? Quem é que cobre a família dele de oração? Ele passa a madrugada orando, ele passa o meio-dia orando, ele faz jejum, ele passa o sábado consagrando pela tua família, ele vem para os cultos, ora, te apresenta porque ele é o mediador. E quem ora pela vida dele? E ainda tem muitos que batem palma e riem da desgraça quando o homem de Deus tropeça e cai e fraqueja, quando a sua família é bombardeada de todos os lados, quando ele está padecendo, quando ele está chorando. Ainda tem aqueles que batem palma e riem da queda. Infelizmente, são pessoas que estão intoxicando a seara. São pessoas que estão acendendo o coração com esse tipo de comportamento. Outro tipo de sinal de intoxicação da seara é não ser dizimista e ofertante. Pois ele não contribui, ele não oferta, mas ele quer usufruir daquilo que a igreja tem para proporcionar. Ele quer conforto, ele quer central de ar, ele quer piso, quer lajota, ele quer dar show, mas não quer abrir mão para a obra. Ele quer ser ajudado com cesta básica, mas não quer abrir a mão para a obra. E como isso vai acontecer? Se existe alguém intoxicando a obra do Senhor, dizendo: não, o pastor tem que trabalhar, o pastor tem que procurar um emprego para ele. Não esqueça que nem todos foram chamados, foram vocacionados para o santo ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: e Deus deu uns para evangelista, outros para pastores. Não é todo mundo
Apesar de muita gente querer ser pastor, mas nem todos têm a vocação. Pois não é fácil. Você está orando aqui, ora pelo irmão, ele está falando de você por trás. Você ajuda e ele está te caluniando por trás. Você abençoa e ele querendo puxar teu tapete, dizendo, não vai para a igreja. Colocando o povo contra o pastor. Querendo expulsar o pastor da igreja. Com a sua família. Quantas vezes você perguntou se o seu pastor tira uma ceia de Natal para participar no dia 24 de dezembro? Quantas vezes você se preocupou se o filho do pastor tira alguma coisa para calçar, para vestir? Quando o seu filho tira o que vestir? Porque muitas das vezes o pastor, ele não é assalariado. Muitos oferem ajuda de custo, outras prebendas ministeriais. Igreja cheia não é sinônimo de dízimo alto. Aprenda isso. E quando eu não dizimo, quando eu não oferto, eu estou intoxicando a seara. Principalmente quando eu chego a disseminar esse tipo de comportamento para os outros membros, para que não façam também. Porque eu estou descumprindo uma instituição ordenada nas Escrituras. Que todo trabalhador é digno do seu salário. E a Bíblia diz, irmã Ana Paula, que aquele que vive nas Escrituras, que seja considerado com dupla honra. Aquele que prega a palavra, que seja considerado de dupla honra, que seja honrado com dupla honra. Aquele que vive da palavra, que prega da palavra. Não é fácil. Esse sermão, o outro do culto de quarta-feira, foi me dado na roça. Eu na roça, semana retrasada. Estava no sítio dos meus pais na roça, analisando a seara. E o Senhor me deu esses sermões e eu fui, quando eu cheguei em casa, anotei e disse, Senhor, já tenho os sermão para os próximos cultos. Sermão de ensino. O Senhor não quer intoxicador na sua obra. O Senhor quer colaboradores, patrocinadores, crentes que se empenham em investir no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Seja um colaborador. Seja um investidor. Não intoxique a seara do rei. Incentive alguém. Não vou, irmão, vamos para o culto. Estou sem força, vou passar lá na tua casa, vou te levar. Manda um WhatsApp para ele. Por que você não foi para o culto? Que Deus possa abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa sair daqui esta noite com esse despertamento espiritual. Para que você possa ser um instrumento valoroso, um vaso de honra, cheio de azeite, para fazer a diferença aonde você estiver. Ficamos em pé nesta noite. Nós iremos orar. Nós iremos encerrar o nosso culto. Amanhã, quinta-feira,